se eu te disser que naming não é criação de nomes? Quando a gente montou o nosso primeiro curso de naming, na verdade não era um curso, eram dois. O primeiro curso era Naming Estratégico, foi um termo que a gente cunhou ali em 2014 para falar de toda etapa que justamente acontece antes da criação, que é a etapa estratégica. E o segundo módulo era o naming criativo, como colocar todas as dinâmicas de criação em prática e avaliar, claro, de uma maneira melhor, as melhores ideias. Por que naming não é criação de nomes? Justamente porque, no final, a etapa de criação pode ser a etapa mais sofrida, a etapa que a gente mais trabalha, mas ela é a etapa menos importante do processo, porque é uma etapa na qual você não tem tanto controle do processo como um todo. O que vem antes, que é a estratégia, você tem. Então, como é que funciona essa etapa estratégica? Pelo menos na nossa metodologia. Você vai fazer todo o levantamento de demandas do nome, e o objetivo do nome não é ao cliente gostar, e não é nem só dar registro. Você tem objetivos de uso digital, no verbal, de memorização, de eventual uso internacional. Você tem várias demandas possíveis que você tem que identificar e que vão te ajudar a direcionar para a criação de um tipo de nome ou de outro. Na sequência, você tem que olhar todo o contexto de mercado, qual é o lugar comum do segmento que você quer ou romper ou seguir. Claro que tipicamente quando a gente é contratado para criar algo mais original, para romper, mas tem exceções, marcas que querem se inserir de repente num patamar de empresas já estabelecidas ou querem deixar muito claro para o seu consumidor que ela é uma opção dentre aquelas já estabelecidas no mercado. Na sequência, em função desses objetivos e desse contexto dos concorrentes, aí é que a gente vai definir que tipo de nome a gente tem que criar. Você vai inventar uma palavra do zero que não significa nada, como Lancôme, Kodak, Häagen-Dazs, Rolex. Você vai usar uma palavra que já existe, arbitrária, como azul, claro, vivo. Você vai criar um acrônimo como Bradesco, MASP, TIM, TAM, VASP, pegando algumas coisas velharias ali da minha época. Você vai criar um neologismo, seja com hibridismo, seja com derivação prefixal, sufixal. Esse e vários outros tipos de nomes vão ter qualidades e defeitos, vão ser melhores em alguns objetivos e piores em outros e vice-versa. Então, como é que você vai partir para a criação se você nem definiu que tipo de nome você vai criar? E como é que você vai definir que tipo de nome você vai criar se sequer você definiu quais são os objetivos que você tem que atender? Esperar a moto passar, martelo, moto. Deixa ele dar as marteladinhas dele, porque também às vezes a gente dá, se for uma ou outra, né? A gente tem que ter uma certa tolerância. Então, olha só, tudo que você tem que fazer antes da criação, e justamente para a criação ser mais direcionada. Senão, o brainstorm é aquela coisa de ficar olhando para o teto, tendo ideia e jogando na mesa, você vai perder mais tempo e vai criar nomes que lá na frente você vai descobrir que não atende um ou outro objetivo que era tão importante. E depois da criação, ainda tem toda a etapa, claro, de avaliar o que é viável para registro ou não, avaliar o quanto aquele nome desempenha na percepção daquele consumidor e avaliar, claro, o quanto ele está adequado mais a um ou outro objetivo e previamente estabelecido. Porque, de verdade, nenhum nome vai cumprir 100% todos os objetivos ligados à estratégia de negócio. É por isso que naming é estratégico, é por isso que a etapa de criação no final, embora a gente possa simplificar para o cliente dizendo que naming é criação de nomes, a etapa da criação é só uma etapa pequena. E embora a gente tenha ferramentas e técnicas para melhorar essa etapa de criação, o que vai te aliviar a dor de cabeça nessa etapa é definir antes o que tem que ser criado e por que aquele caminho é o mais adequado para o seu projeto. Então, planejar a forma como a gente vai trabalhar, seja em naming, seja em branding, seja em identidade visual, trazer uma lógica mais estratégica, não só vai agregar mais valor no seu trabalho, mas vai te economizar muita dor de cabeça depois.